Olá, oitavo ano, aqui é o professor Givanildo. Vamos falar agora dos conjuntos numéricos. Os números existem de vários tipos, né? Existem os números inteiros, os números fracionários, os números decimais, as dízimas periódicas. Então, esses números, os matemáticos resolveram organizar esses números de acordo com suas características comuns. Então, essa organização é feita através de conjuntos, que são chamados de conjuntos numéricos. Então, cada conjunto vai compor nele os números que têm uma determinada característica, tá certo? Vamos falar então de alguns desses conjuntos. Primeiro, o conjunto dos números naturais, que você aprendeu lá no sexto ano. Os números naturais, como o próprio nome diz, são aqueles que surgiram naturalmente com a necessidade do homem contar, né? Então você conta 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o conjunto dos números naturais, vou escrevê-los aqui, vou escrever os seus elementos. Os números são chamados de elementos do conjunto. Então, eu separo por vírgula cada elemento, cada número, e vou escrever uma sequência em ordem crescente, tá vendo? Eu escrevo alguns, como é um conjunto infinito, eu escrevo só alguns, e eu tenho que incluir o zero aqui. Então, os naturais são os números que eu uso para contar, incluindo o zero. Aí vou colocar entre chaves aqui, ó. Essa é a forma como eu escrevo conjuntos numéricos. Então, esses números aqui são os números que chamamos de naturais. Esse conjunto recebe um símbolo para representá-lo. Esse símbolo é um N maiúsculo, com um risquinho a mais aqui nesse N para destacar das outras letras, tá certo? Então, em qualquer livro que eu pegar de matemática, em qualquer lugar, se aparecer esse símbolo representa um número natural ou representa o conjunto dos números naturais, certo? Agora vamos falar do conjunto dos números inteiros. Os números inteiros é quando eu incluo nesse conjunto os números negativos, porque há situações em que nós precisamos de usar números negativos para representar. Então, a criação desses números negativos foi justamente isso, para suprir uma necessidade. Por exemplo, se eu tenho 2 e tiro 5, eu estou tirando mais do que eu tenho. Então, eu fico devendo 3, não é isso? Ficaria o menos 3. Então, há necessidade de incluir os números negativos, então. Aí, para isso, então, eu vou dar um novo nome para esse conjunto. Nós chamamos de conjunto dos números inteiros. Então vamos lá. Mas eu jogo fora esses números aqui? Não, eu continuo com eles. Olha, eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante, infinito. O que eu vou fazer aqui agora é incluir os números negativos à esquerda do zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Aí esse conjunto ficou maior, não ficou? Aí esse conjunto já não são mais números naturais apenas. Então esse conjunto eu vou ter que chamar de conjunto dos números inteiros. Nós representamos pela letra Z também com um risquinho a mais aqui, ó. O conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, você tem o zero, à direita do zero são chamados inteiros positivos e à esquerda do zero são chamados inteiros negativos. Eu posso representar assim também, ó. Conjunto Z, né? É igual, vou pôr aqui os negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí os positivos eu posso apresentar com mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante, tá certo? Dessa outra forma. Então, os números positivos, eles podem ser seguidos do sinal de mais ou não, que continuam sendo os números positivos, tá certo? Então, você pode observar que dentro do conjunto dos números inteiros, você tem o conjunto dos números naturais. Okay? Isso aqui continuam sendo números naturais, tá certo? Só que dentro dele, ele vai estar dentro do conjunto dos números inteiros, tá certo? Por que usamos a letra Z para representar? Porque o matemático que criou esse conjunto é alemão. Então, em alemão, a palavra número começa com a letra Z, tá certo? Agora vamos falar do conjunto dos números racionais. O conjunto formado pelos números que podem ser escritos como quociente de dois números inteiros, com divisor diferente de zero, é denominado conjunto dos números racionais relativos e é representado pela letra Q. Por que usamos a letra Q? Porque Q é da palavra quociente, certo? Aqui eu já representei esse conjunto, o conjunto Q.
O que seria o conjunto dos números racionais? Os números racionais são todos aqueles números obtidos de uma divisão entre um número inteiro e entre dois números inteiros, tá certo? E essa divisão nós geralmente representamos em forma de fração. Então, por exemplo, se eu tenho uma fração que eu tenho o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro, isso aqui representa uma divisão ou quociente entre dois números inteiros. Então, esse número aqui é racional. Essa representação dele aqui é a representação fracionária e ele pode ser representado na forma decimal. Basta para isso dividir o 1 por 2. Se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Né? Nós já sabemos fazer isso com as aulas anteriores, fazendo a divisão. Então, o número racional ele tem a representação fracionária e tem a representação dele decimal também, ou inteira. Então, aqui, olha só, esse conjunto, essa escrita aqui, ela não é comum de ser feita não, tá? Só mesmo para ter um entendimento melhor desse conjunto. É o seguinte, você ainda tem esses números inteiros, tá vendo? Olha, 0, mais 1, mais 2, mais 3, para a esquerda do 0, menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. O que vai acontecer é que vão incluir entre esses números inteiros, entre o 0 e o mais 1, aparecem os números que não são inteiros. Por exemplo, o 0,5, que é um meio, ele está entre 0 e mais 1, por isso o mais 1 meio está aqui, tá vendo? Olha. Se você dividir 5 por 4, 5 quartos, vai dar, vamos fazer a conta aqui, ó. 5 é inteiro e 4 é inteiro, então esse número aqui é número racional. Vamos ver a forma decimal desse número, dividindo 5 por 4. Vai dar 1, né? 1 vezes 4, 4, sobra 1. Como eu não tenho mais 1, não divide mais por 4, eu coloco vírgula, acrescento 0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, sobra 2, né? Acrescento 0 aqui e divide novamente. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0, terminou a conta. Então, os 5 quartos representa 1,25. Ou menos 5 quartos vai ser menos 1,25. Por isso que o menos 5 quartos está entre menos 1 e menos 2. Porque o menos 1,25 é um número que está entre esses dois números aqui. Tá? Então, os números racionais vão ser todos os números obtidos de uma divisão. Essa divisão tem que ser um número inteiro dividido por outro número inteiro. Por exemplo, se eu tiver 12 terços, 12 terços é um número racional. Por quê? Porque isso aqui é um número inteiro dividido por outro número inteiro. Agora, 12 dividido por 3 vai dar 4 inteiros. Observe, então, que se esse número foi obtido de uma divisão de dois números inteiros, ele também é racional. Então, por isso que os números inteiros, igual o 4 aqui, é um número exato, uma divisão exata. O 4, ele é um número inteiro, é número racional, por quê? Porque ele foi obtido de uma divisão de dois números inteiros. Então, quer dizer que os números racionais também pertencem a esse conjunto, os números inteiros. Tá certo? Tento fazer as atividades, qualquer dúvida podem perguntar. Se necessário, revejam os vídeos. Bons estudos para vocês, até mais.